a gente tem que perceber onde é que está. Nós estamos na União Europeia e na zona euro. E às vezes, quando ouço certa esquerda falar da União Europeia, por exemplo, aqui há tempos vi a Marisa Matias envolvida numa associação para promover a nossa Europa. Eu fico a pensar assim, mas que, que tipo de União Europeia é que realmente a esquerda quer? Porque desde a fundação, sobretudo em Maastricht, ficou muito claro que a União Europeia é um projeto de construção em direção à superação dos Estados-membros. O artigo 1 do tratado fala numa convergência para cada vez mais unidos, explicitamente, dando a entender esta união vai-se fazendo passo a passo, mas é no sentido de se tornar supra-Estados-membros. E, portanto, quem deseja verdadeiramente esta União Europeia que está nos tratados, no Tratado de Lisboa, deseja que o país, Portugal, desapareça enquanto Estado soberano, como está no artigo 1º da Constituição da República, e se torne uma província de um Estado supranacional. É isso que se deseja e é esse o sentido genuíno de qualquer europeísta. É que Portugal se torne um território de um Estado supranacional. Ora, eu francamente acho que isto nunca foi discutido de uma forma explícita com o povo português, mas tinha que ser discutido. Segundo ponto, um Estado supranacional implica eleições, implica uma partilha de um destino comum e nós não temos um povo europeu. Nós temos um mosaico de culturas e de povos que devem cooperar, devem partilhar a sua riqueza cultural e muitas outras coisas do ponto de vista de projetos de cooperação, mas não é um Estado a que se aplique uma política económica e um poder soberano, porque não há o soberano europeu. Onde é que está o soberano europeu? Não há o povo europeu. E, portanto, do ponto de vista sequer de natureza política, eu acho que a esquerda devia definir de uma vez por todas o que é que acha. Acha que o soberano é o povo? Então, se é o povo português que deve definir o seu destino. E não acho que estas participações em associações europeias, etc., dão claramente a entender que se quer encontrar um outro soberano que não existe. Ao nível europeu não existe o soberano. Existem vários povos soberanos e é preciso reconhecer isto. Depois, com Maastricht, a coisa tornou-se muito mais complicada porque criou-se um Banco Central Europeu que gera uma moeda única sem Estado. Portanto, um Banco Central sem Estado é uma anomalia histórica. Isso não existe. É na União Europeia e na zona euro que nós temos uma situação aberrante em que um Banco Central não é responsável perante nenhum poder democrático eleito. E, portanto, daí aquela teoria da independência do Banco Central, pois, mas noutros países essa independência, quando chega a hora da verdade, tem um Estado por trás que mete o Banco Central na ordem. Na Europa, não. Na Europa há pressões, telefonemas, etc. E há a Alemanha que coloca comissários seus em postos-chave para controlar as coisas. Mas isto está longe de ser aquilo que uma esquerda poderá desejar. Portanto, um Banco Central sem Estado e que gere uma moeda e define uma política monetária que é igual para todos, mas que tem sobretudo em conta os interesses da Alemanha e sobretudo da Alemanha. Enfim, portanto, uma esquerda que quer manter esta situação, acho isto muito estranho. Em todo caso, a crise financeira passada revelou claramente que se trata de uma anomalia que não encontrou forma de superar a crise duradouramente. Portanto, andaram com remendos. Os remendos foi chamar a Troika para aplicar austeridade, uma aberração, agravou a situação e tornou as coisas bem piores. Depois percebeu-se que isso só agravava as coisas e que parecia mal ter o FMI na Europa. Então criaram um mecanismo europeu de estabilidade.
que vai ser ele a emprestar o dinheiro sempre que os Estados tiverem necessidade. Mas lá meteram nos estatutos do Mecanismo Europeu de Estabilidade as condicionantes, a condicionalidade. Ou seja, a austeridade está nos próprios estatutos do mecanismo. Portanto, quando agora se diz que o apoio aos Estados que têm necessidade de dinheiro é feito pelo mecanismo, claro que a Itália, a Espanha e Portugal perceberam. Vamos ter que subscrever a austeridade se recorrermos a este mecanismo. Claro que Portugal já amochou. A Espanha, aparentemente, também. Só a Itália é que ainda está a espingardar. Mas provavelmente também vai acabar por aceitar um compromisso qualquer em que se suavize um bocado os termos dessa austeridade. Só que ficamos sempre na dependência da decisão de quem manda. E, portanto, há aqui uma outra questão que é importante perceber, é que o Tratado Orçamental obriga a reduzir o nível da dívida para 60% do produto interno bruto. E nós vamos, como já viram pela intervenção do João e sobretudo do Nuno Teles, nós vamos ter um nível de dívida no final deste processo que vai ser superior, mas eu arrisco a dizer muito superior, ao nível que tínhamos no auge da anterior crise financeira. E então como é que vai ser? Vamos continuar a ser obrigados a reduzir para 60% do PIB, dividindo por 20 anos e aquele montante todos os anos a ter que esmagar o Estado Social e a gabar-nos das contas certas, esmifrando a população toda e o Estado Social? Eu acho isto absolutamente politicamente insustentável. Aliás, eu pergunto à minha volta às pessoas se elas estão preparadas para voltar a cortar nos salários da função pública, nas pensões e no investimento público em massa. Ninguém está a ver a repetir-se a cena da última crise, com a austeridade. E, no entanto, se vocês repararem bem nas declarações da Presidente da Comissão Europeia, vocês não veem ela dizer que isto tudo fica suspenso ad aeternum. Falou na suspensão do déficit, 3%, não falou da dívida, só disse vão poder aumentar para além dos 3%, e a dívida? A dívida também lá está nos procedimentos por dívida excessiva. E, portanto, no fundo percebe-se porque é que os países do sul da Europa estão aflitos. Eles sabem, mas não o dizem, que estão a ver o endividamento vai ter que disparar, não estão a endividar-se como acho que deveriam estar, e o Nuno Teles tem toda a razão em dizer, de facto, para acudir às necessidades do que nós temos pela frente, nós vamos precisar de um endividamento muito maior. Vocês veem como o António Costa está todas as semanas a ter que ceder mais um bocadinho, num apoiozinho aqui, num apoiozinho acolá, tudo muito contido, claramente porque ele quer controlar a despesa. E, no entanto, há gente que vai aí passar fome, porque não estão na economia formal, não estão nos contratos, não estão inscritos na Segurança Social. Há gente que está, neste momento, sem rendimento e não cabe nos apoios anunciados. Há imensa gente que está nessas condições e, portanto, toda uma campanha de apoiar essa gente, salvar a nação, implicaria gastar muitíssimo mais dinheiro, coisa que não se está a fazer. E eu sei porquê. É porque eles estão com reserva mental a evitar que o déficit suba tanto quanto isso levaria. E a dívida, portanto, iria disparar ainda mais. Portanto, estão a poupar em tempo de morte da população. Perante isto, eu acho que não há muito mais a dizer do ponto de vista da estrutura da União Europeia. Acho que a intervenção do João foi claríssima e a do Nuno também. Eu completaria, sobretudo, falando mais na perspectiva do que é que eu acho que a esquerda deve fazer. Eu acho que a esquerda deve fazer uma coisa que eu acho que é muito evidente. A esquerda tem que ser fiel ao povo. A esquerda tem que defender, salve-se o povo, salve-se toda a gente. Toda a gente que precisa tem que ser salva. E tem que se gastar o que for preciso gastar. Bom, significa, portanto, ir aos mercados financeiros, colocar a dívida que for preciso colocar, sabendo que
está coberto por uma intervenção do Banco Central Europeu que permite que a taxa de juros seja mínima. Uma coisa muitíssimo baixa. E, portanto, não é pelos juros, o problema não é os juros. O problema é que a dívida colocada no mercado a partir do Estado português, teoricamente acho que a esquerda devia defender que Portugal não devia recorrer ao mecanismo europeu de estabilidade, não devia, e não é só por causa das condicionalidades da austeridade, é também porque essa dívida é denominada em moeda estrangeira. Essa dívida não é dívida emitida sob jurisdição nacional. E eu prefiro 1000 vezes que o país se endivide em jurisdição nacional. Ou seja, o Tesouro Português emite dívida a partir de Lisboa, por iniciativa do Tesouro Português, e assim fica a dever, obviamente em euros, mas em jurisdição nacional. E porquê é que eu insisto nisto? Porque a prazo nós vamos ter um confronto com a União Europeia a propósito das regras da austeridade que nos vão querer impor. A dívida está num nível elevadíssimo e vão-nos querer obrigar a praticar a austeridade. E nós, enquanto esquerda pelo menos, temos que defender um braço de ferro radical com a União Europeia. E devemos preservar este instrumento fundamental. É que, no limite, porque eu não estou a ver a Itália a praticar austeridade, mesmo que o Conte, o atual primeiro-ministro, acabe por ceder num acordo, num compromisso que, enfim, resolve provisoriamente o problema do impasse nas negociações, eu não estou a ver a Itália, enquanto país, com aquele luto por fazer de milhares de mortos enterrados sem funeral, com uma imagem degradada do que é a União Europeia neste momento, com a percentagem dos italianos que viam com bons olhos a União Europeia a descer por aí abaixo. Há um artigo no Financial Times que diz claramente que a União Europeia está a perder a Itália. Há partidos europeístas que dizem os nossos militantes estão a fugir-nos e a abandonar a ideia de que a União Europeia nos serve. Portanto, é neste quadro que a gente está a pensar. Eu não estou a ver a Itália alguma vez a praticar qualquer austeridade. E se assim for, Portugal também deve ir na mesma linha, na mesma boleia e, em conjunto, assumir que não pratica a austeridade. Deve declarar suspensão imediata do Tratado Orçamental. E, no braço de ferro que se seguirá, inevitavelmente, o confronto vai ser pôr em cima da mesa a saída do euro. Eu não estou a ver a prazo que seja sustentável uma União Europeia em que os Estados do Norte querem austeridade e os do Sul dizem que não querem. E como eu acho que até dentro dos países do Norte há muita gente e há movimentos da extrema-direita que também são contra o euro, vai haver uma pressão também por dentro dos países do Norte para uma negociação para a dissolução da União Europeia. Eu desejo, e acho que não é tão disparatado assim, imaginar que quando a Itália puser em cima da mesa a necessidade de acabar com isto, vai haver até da parte de alguma gente nesses países um certo alívio. Finalmente vamos nos livrar dessa gente da periferia e do nosso lado nós vamos livrar-nos de um mecanismo que é um colete de forças ou uma gaiola de ferro, como diz o João. Para isso vai ser muito importante que a dívida que nós na altura possamos ter esteja denominada em jurisdição portuguesa. Porquê? Porque segundo o princípio de lex moneta, toda essa dívida é redenominada em novos escudos. E, portanto, nós não vamos dever essa dívida em euros. Nós vamos redenominá-la automaticamente segundo um princípio internacional em vigor. Aliás, isto nem sequer é polémico, porque os financeiros, todo o pessoal do Financial Times fala frequentemente na expressão risco de redenominação, para reconhecer que os Estados têm esse poder de redenominar uma dívida desde que ela esteja sob jurisdição desse mesmo país. E, portanto,
nem é preciso falar em reestruturação de dívida, ela é automaticamente reestruturada por esse mecanismo, porque depois a nova moeda há de desvalorizar alguma coisa e, portanto, vai haver aí um corte fortíssimo nessa dívida. Eu acho que este tipo de estratégia é a estratégia que a esquerda tem que ter. Agora, acho que a estratégia não pode ser apenas a de ruptura, tem que ser também a de mobilizar o povo para este processo. E a esquerda não tem feito pedagogia junto do povo. Precisamos de pedagogia junto do povo. O povo não percebe o que é isto de sair do euro, que implicações é que isso tem, e com o mecanismo dos mídia a fazer pressão e a aterrorizar o povo, qualquer governo será fortemente intimidado neste processo. E, portanto, vamos precisar de um discurso também que faça a pedagogia das vantagens e do que significa sair do euro. O que vai implicar, por exemplo, dizer que o país vai ter uma estratégia de desenvolvimento. O que é isso de uma estratégia de desenvolvimento? Por exemplo, esta colaboração entre Ministério da Ciência, investigadores para descobrir novas vacinas, fábricas a produzir material necessário para o Sistema Nacional de Saúde. Todo um conjunto de articulações Estado-empresas no sentido de fabricar aquilo que o país precisa. Agora começamos pela questão do combate à pandemia, mas depois vamos ter que alargar isto a outros setores onde há necessidades fundamentais. E o Estado vai ter um papel de apresentar uma estratégia, mobilizar os atores para conseguir levar o país para um processo de desenvolvimento em que dependa menos das importações e consiga manter um nível de vida com remunerações mais elevadas, sem desequilibrar as contas externas. Isto é uma estratégia que leva tempo, mas precisamente porque leva tempo é preciso prepará-la e saber o que se quer. E a esquerda tem que ter uma estratégia para isso, uma estratégia de desenvolvimento. E tem que ter uma outra coisa, que é lutar pelo pleno emprego. Não é gastar, fazer despesa pública à maneira keynesiana, como o João muito bem disse, de um keynesianismo bastardo, que é fazer despesa pública e esperar que os mercados criem o emprego que for possível, e se os mercados não criarem o emprego necessário, pronto, temos um desemprego a que eles chamam o desemprego natural. Não, isso não pode ser. O Estado tem que lançar um Serviço Nacional de Emprego com iniciativas territoriais, onde há projetos necessários à qualidade de vida e ao desenvolvimento local, e criar os postos de trabalho necessários para toda a gente que possa e queira trabalhar. No sentido, portanto, uma política de pleno emprego, essa sim, à maneira do Keynes. E, portanto, eu acho que o discurso da esquerda tem que ser um discurso de soberania, um discurso de desenvolvimento, um discurso de estratégia para o futuro, que inclui, obviamente, um processo de reindustrialização na medida do que for possível, compatível com o combate à crise ambiental. E, portanto, não acho que neste momento a esquerda tenha um discurso consistente, tenha um discurso que mobilize para este futuro. O que eu vejo é uma esquerda com uma lista de compras que dá baixa de umas coisas que agora já fizemos isto, agora já fizemos aquilo, uma lista avulso, andando à procura de coisinhas que é preciso fazer. A esquerda precisa de ter um discurso global, um projeto global para apresentar ao país e capaz de ser mobilizador. E garanto-vos, com o impacto que esta crise vai ter no estado de espírito das pessoas, as pessoas estão muito ansiosas e à espera de um discurso mobilizador. Um discurso que dê futuro, que dê luz ao fundo do túnel. E a esquerda precisa ser audaciosa nisto. Não vergar perante a União Europeia, gastar o que for preciso, confrontá-los com, venha lá então praticar austeridade a ver se se atrevem, e quando o confronto começar, está preparado para meter uma segunda moeda sob a forma de títulos de dívida de baixo montante para começar a gastar como se fosse uma nova moeda e confrontar claramente, pôr em cima da mesa a saída do euro. Eu estou convencido que se fizermos isso, aproveitando
o estado de espírito que reina em Itália, se Portugal criar uma frente de salvação nacional capaz de mobilizar o país para este confronto, a gente consegue ter futuro. Senão, vamos ficar amarrados a um trauma de uma segunda austeridade em cima de nós, que vai não só destruir o país, eu acho que vai destruir a própria esquerda. E vamos dar um grande fogo à extrema-direita, que vai aproveitar a incapacidade, a perda da esquerda por falta de comparência. É um desafio que está posto em cima da mesa para a esquerda. Jorge Bateira? E fica por aqui. Ok. Eu só me vou concentrar num ponto. Há muita gente preocupada com a questão do dinheiro. A primeira pergunta foi logo: anda aí muito dinheiro fugido, andam em dividendos, em offshores, o país deveria tentar recuperar esse dinheiro, porque quando se diz que há falta de dinheiro, afinal ele existe, o que é preciso é ir buscá-lo. Uma preocupação, portanto, com a escassez do dinheiro. Uma outra pergunta mais adiante foi a Carmen Bica, dizia: como é que a gente vai dizer aos agricultores, depois vocês, se sairmos da União Europeia, vai-se perder as ajudas europeias à agricultura? Portanto, mais uma vez, a questão do dinheiro. A questão não tem sentido. Eu explico porquê. Quando um país tem moeda soberana, não há verdadeiramente escassez de dinheiro. O país emite o dinheiro de que precisa para fazer a despesa de que precisa. O limite, no caso de um país soberano, é o limite de dispor dos recursos materiais e humanos para executar os projetos de desenvolvimento de que precisa. Portanto, os agricultores teriam na mesma o financiamento dos projetos necessários a uma política de desenvolvimento da nossa agricultura. As despesas do Estado são garantidas pelo financiamento do Banco Central. O dinheiro que anda fugido, eventualmente o que o governo deve desencadear é uma política de taxação via impostos de toda a riqueza de uma forma justa, porque isso é importante para quebrar a espinha à oligarquia que exerce um poder sobre o Estado e entrava as políticas que a esquerda quer desenvolver. Portanto, reduzir a desigualdade através da tributação, impedir o poder dos plutocratas, isso sim, é para isso que serve a taxação, os impostos. Os impostos em moeda soberana não são indispensáveis para se gastar, são para outro fim, que é justamente justiça na distribuição do rendimento. Portanto, em conclusão, um país fora do euro não fica com escassez de dinheiro, não precisa de andar atrás do dinheiro que fugiu para o estrangeiro. O que o país precisa é de desenvolver projetos que permitam aumentar a produtividade, aumentar os rendimentos das pessoas, dar segurança no emprego e condições de vida, robustecer o Estado Social, aumentar a democracia, dando poder ao trabalho, nas empresas, em todo o lado, completar a democracia representativa com alguma muito maior democracia participativa, tudo isso no sentido de executar aquilo que eu chamo a generalização da democracia, que é o socialismo. Para mim é isso. Ora, eu acho que isto resolve muitas angústias que é da falta do dinheiro. Não é a falta, o dinheiro não é que é o problema. O problema é o desenvolvimento do país. O país não tem as competências, os recursos, as qualificações que outros têm e precisa de as desenvolver. E, portanto, é aí que o Estado tem que intervir. Evidentemente, isso vai exigir algumas nacionalizações. Eu estou a imaginar que sim, o caso da banca. No limite, a banca pode ter. Há bancos também de iniciativa cooperativa, pode haver banca da economia social, mas tudo isso extremamente controlado pelo Estado. Eu acho que não diria mais nada, porque há muito mais coisas a dizer e sobre outros temas a que o João e o Nuno também podem falar. Para já é isto.